E aí, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Alfa, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha essa, capítulo 8 do livro de vocês. Capítulo 8 que traz como seguinte conteúdo: regiões geoeconômicas brasileiras. Na aula anterior, vocês viram sobre as regiões do IBGE, viram também as regiões geoeconômicas, e no capítulo 8 a gente vai dar uma abordada principalmente nas regiões geoeconômicas, segundo Pedro Pinchas, né? E vamos falar também sobre os 4 Brasis, segundo Milton Santos. Aproveitem a aula aí, depois leiam o capítulo com bastante calma e realizem o exercício, que daí na próxima semana o professor volta com uma videoaula de correção. Um forte abraço a todos e aproveitem a aula. Nós vamos falar um pouquinho agora da regionalização geoeconômica ou complexos regionais. Essa daqui também é bem importante porque ela não respeita as suas principais características, não respeita as fronteiras políticas do Estado, né? Ela leva em consideração outros fatores, outros parâmetros. Ela foi elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E o que ela utiliza como critério? O critério principal é a característica histórica e econômica do nosso território brasileiro. E ela divide o país em 3 porções territoriais. E, como o professor falou, ela não considera os limites dos estados. Ela leva em consideração que justamente esse desenvolvimento econômico e histórico do país. Ela divide o país em 3 regiões: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Vamos ver um pouquinho da particularidade de cada um, então. Quando nós falamos aqui da região Centro-Sul, o que a gente tem que levar em consideração dessa regionalização a partir dos complexos regionais? Se a gente for analisar a região Centro-Sul, ela é o quê? Ela é tida como o coração, fazer aqui, vai, bonitinho, o coração geoeconômico do Brasil. Por quê? Porque ela concentra aqui São Paulo, que é o que? É o principal polo industrial do Brasil. Ela concentra Brasília, que é o principal polo político do Brasil, e ela concentra aqui a região do Cerrado, né? Que é o que? É o principal polo agrícola do Brasil. Então, essa concentração em região centro-sul, ela é muito importante, porque quando Geiger ele estudou, ele dividiu ele considerou a região centro-sul como o coração do Brasil, aonde está a região mais desenvolvida, o complexo regional, aonde consegue englobar a tecnologia, a política e o agronegócio, todos dentro dessa própria região. Então, quando vocês ouvirem falar dessa regionalização centro-sul, o que a gente precisa lembrar? O principal polo industrial está ali, o principal polo político está ali e o principal polo agrícola também está ali. Então, essas principais características dessa regionalização tratando de centro-sul. Quando nós vamos falar dessa outra regionalização, que se trata da regionalização do Nordeste, a gente tem que imaginar isso aqui. Ó. O que é isso, professor? Quando nós formos analisar a questão da região Nordeste, ela é tida como uma região de altos e baixos. Por que, professor, uma região de altos e baixos? Porque se a gente for analisar essa região Nordeste, ela veio o quê? O descobrimento do Brasil, ele se deu aqui na região Nordeste do Brasil, principalmente na Bahia aqui, né? Então ela foi muito importante já nessa coisa. Depois ela teve a questão também que ela tinha a capital do país, né? A capital do país era em Salvador. Então era um fator positivo também que deixava ela como uma região muito importante. Tinha também a produção da cana-de-açúcar, né? Que trazia bastante riqueza para a região. Então esses foram movimentos de alto padrão. Então, a cana como
movimentando a economia, Salvador movimentando a política dessa região. Então elevava essa região no seu caráter mais alto, era uma região bem vista. Depois, o que acontece? Salvador deixa de ser a capital, né? E a capital passa para o Rio de Janeiro. E o Nordeste ele começa a passar por períodos de perdas, aonde o quê? Começa a aparecer o ouro em Minas, o café ali entre Paraná e São Paulo, ali, que tira o quê? Que tira um pouco da importância dessa região Nordeste e vai para outras regiões, principalmente para aquela região Centro-Sul, aquela que o professor falou anteriormente. E o que acontece? A região Nordeste é vista também com muita diferença na sua parte litorânea aqui com sua parte do interior. Então, há muita desigualdade, porque aqui a parte litorânea é uma parte desenvolvida, principalmente na área do comércio, principalmente na área do turismo. Já a parte mais no interior da região Nordeste sofre muito, né, com a questão da seca, com a questão da agrária mesmo, né, até um solo infértil, né. Nós temos subdivisões que nós vamos ver a seguir, mas basicamente por isso que a região Nordeste ela é tratada como uma região de altos e baixos. Porém, essa região ela vem se retornando para o seu período de alto. Por quê? A questão do turismo está muito forte ali, a questão do hoteleira, a questão do transporte, tem a questão de serviços, estão sendo abertos diversos polos industriais ali, né? Então, o que acontece? As pessoas estão fazendo esse movimento contrário, estão saindo dos grandes polos, aonde lá na década de 70 eles saíram do Nordeste e foram para esse polo. Estão com os movimentos contrários, estão voltando para trabalhar nessa região do Nordeste. Por isso que ela é tida como uma região de altos e baixos, beleza? Nós falamos também dessa terceira sub-regionalização aqui, a partir de Geiger, que é a regionalização da Amazônia, né? Que ela leva em consideração a questão da Amazônia como a última região a ser ocupada. Por quê? Porque teve esse processo da floresta, que ela dificultou muito essa questão da exploração, dessa ocupação. O solo não era muito fértil, nem para o plantio de café, nem para o plantio de cana. E não foram encontradas também a questão do ouro e de pedras preciosas. Então, quando ele fala da ocupação da região da Amazônia, essa ocupação ela foi uma ocupação lenta, porque ela foi feita a partir dos rios. Então, se a gente for analisar os aspectos da região da Amazônia, as principais cidades elas ficam em torno dos rios, né? Porque essa ocupação ela se deu a partir dos rios, por se tratar de uma área que tinha uma área densa de matas, era muito difícil a ocupação pela terra. Então, o principal meio, o principal caminho ali se dava a partir dos rios que foram levados a essa transformação. Uma coisa que é bastante interessante a gente frisar, que essa região da Amazônia, ela vem se transformando a partir dos seus complexos industriais. A gente pode citar a questão do polo industrial de Manaus, onde o exército ele influenciou nessa construção, essa questão do desenvolvimento econômico nessa área, né? Mas o que remete à cabeça da gente quando a gente fala de Amazônia? O que vem sofrendo e que vem acontecendo muito essa questão do desmatamento. Então, a Amazônia ela é vista ainda como a região do Brasil onde ocorre o maior índice de desmatamento. Então, o que acontece? Para que a economia ela vá se fortificando, e esse desmatamento ele surge principalmente a partir do agronegócio, principalmente com a soja e a criação de gado, ela vem o quê? O desenvolvimento vem chegando, porém, qual que é a contrapartida? O desmatamento. Então, essas são uma das principais características dessa divisão que Geiger ele levou em consideração quando falou dessa regionalização geoeconômica. E o que a gente precisa lembrar, não pode esquecer nunca quando a gente for falar dessa regionalização geoeconômica, é que ela não respeita os limites
de fronteiras territoriais entre os estados. Ela pega principalmente a questão econômica, geoeconômica, né? E a questão do desenvolvimento daquela determinada localidade. E essa regionalização geoeconômica ela divide o Brasil em três, que nem o professor falou. E para ficar mais facinho para vocês entenderem, fica assim, ó. A região Nordeste, ela já foi e ela faz o quê? É o Brasil do passado, onde as coisas tudo se originaram dali, né? Então, o descobrimento, a capital, a cana-de-açúcar, ela se originou todo ali. Então, por isso fala-se muito que o Nordeste já foi. Agora nós temos a questão do Centro-Sul, que ela faz parte do presente. Então, hoje, o principal polo industrial, tecnológico, econômico, político do Brasil está concentrado nessa região Centro-Sul. E fala o quê? Que essa região Centro-Sul ela vai migrar. E ela vai migrar para onde? Ela vai migrar para a Amazônia. Então, a Amazônia será a principal região, sub-região do Brasil futuramente. Então, o Nordeste foi, o Brasil, o Centro-Sul é e a Amazônia será. Então, essa é a principal questão dos estudos de Geiger, quando fala-se da regionalização geoeconômica do Brasil. Então, aqui, que nem o professor falou lá no início da aula, a gente vai falar um pouquinho dessa regionalização a partir do geógrafo, um dos geógrafos mais importantes, se não o mais importante do Brasil, de Milton Santos, que ele divide, ele regionaliza o Brasil em 4 Brasis, que ele leva em consideração os critérios técnicos, científicos e informacional de cada região. Ele divide essa região em 4, que é a região concentrada, que é essa mais clarinha aqui, que nós vamos colocar ela como número 1. A região centro-oeste, nós vamos colocar como número 2. A região nordeste como 3 e a região amazônica como 4. Então, o principal critério dele é baseado nos critérios científicos e informacional. Então, vamos falar um pouquinho. Quando ele dividiu essa região em concentrada, em centro-oeste, em nordeste e amazônica, ele levou em consideração já esses critérios técnicos, informacionais e científicos. Então, quando ele falou que da região concentrada, ele analisou que a região que faz parte da região sul e sudeste do Brasil, seguindo a regionalização do IBGE, é onde se concentra mais o desenvolvimento tecnológico, onde se possui mais o desenvolvimento técnico e dos estudos também, concentrando grandes universidades, grande acesso à internet dessa população, os mais evoluídos meios de transporte estão nessa região concentrada. Então, quando Milton Santos se pautou em estudar essa região, ele criou o quê? Que essa região é a região mais desenvolvida do país, uma região onde se encontra o maior nível de desenvolvimento técnico e científico se encontra nessa região concentrada. Quando ele se preocupou em falar um pouquinho da região centro-oeste, é o quê? É uma região que ela tem a sua principal desenvolvimento baseado na questão agrícola, né? Então, a partir dos cerrados, a partir do seu terreno, né? Do seu solo, é uma região que ela é bastante pautada na questão agrícola. Quando ele se pautou em estudar a região do Nordeste do Brasil, o que ele levou em consideração? Quando ele estudou a região Nordeste do Brasil, ele se pautou na região Nordeste como a questão do clima influenciando muito, mas uma região muito atrativa na questão do turismo, né? Na questão dos serviços. E a região amazônica é vista como uma economia primária, baseada nas questões ecológicas e uma economia bastante diversificada. E era o que? Uma economia que está em constante desenvolvimento. Então, esses 4 Brasis, tratados por Milton Santos, levavam essas considerações entre o desenvolvimento científico e informacional de cada um desses Brasis, né? Então, gente, a aula de hoje basicamente é isso daí. Depois a gente vai dar continuidade com as outras videoaulas.
E um abraço a todos e até a próxima.